Gotas de Sabedoria, uma série semanal da IPB Cruzeiro. 2 Samuel, capítulo 23, verso 3, são as últimas palavras de Davi, onde ele disse assim: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Aquele que domina com justiça, domina no temor de Deus. São as últimas palavras de Davi que demonstram, bem escolhidas, aquilo que ele queria comunicar à vida de seu filho, para demonstrar com quais palavras ele poderia adjetivar, qualificar as ações de um governante. Muitos diriam que as ações de um governante certamente deveriam fazer antônimo à palavra domínio, quando na verdade a palavra de Deus não rejeita o domínio, mas pelo contrário demonstra como esse domínio deve ser um domínio no temor de Deus. Bem diferente do que ele diz adiante dos filhos de Belial, uma expressão demonstrando aqueles que dominam sem o temor de Deus. Uma figura de linguagem que traz três imagens e experiências comuns à humanidade para refletir como é dominar no temor de Deus, sinônimo de dominar com justiça. A primeira imagem é de um amanhecer ou de uma alvorada. A segunda imagem é do calor do sol numa manhã de céu limpo. E a terceira imagem é a chuva que permite o capim brotar depois de uma longa estiagem. Os três elementos são absolutamente necessários para o crescimento saudável das plantas, sem as quais, obviamente, toda a vida cessaria. Para a sociedade, para que haja vida, para que haja um crescimento saudável destas pessoas, o domínio deve se dar no temor de Deus, sendo semelhantes então a um amanhecer, a um calor do sol, numa manhã de céu limpo, ou mesmo a uma chuva que permite ao capim brotar. Que seja assim o nosso deleite de crescermos debaixo do domínio do nosso Redentor, um domínio na justiça e no temor de Deus, mas que também, como reflexo, assim seja também o domínio daqueles que temem a Deus, domínio com justiça. Que o resultado, então, seja a vida das pessoas brotando como as ervas brotam, debaixo de uma alvorada, de um bom sol e de uma boa chuva. Pai bendito, nos ajuda nesse sentido, a estarmos na Tua presença, nos deleitando debaixo do Teu domínio, crescendo os nossos corações como verdadeiras ervas saudáveis, plantas saudáveis, mas ajuda-nos também a refletirmos isso no nosso próprio domínio, para que outros possam experimentar as mesmas coisas que nós experimentamos debaixo do Teu domínio. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Meu nome é Pastor João Geraldo e esse é mais um Gotas de Sabedoria. Aproveite e fica aí a dica.